Quero falar sobre o atacante Carlos Eduardo, revelado nas categorias de base do Goiás, que tem um novo clube no futebol europeu para a sequência do ano, que é o Estoril Praia, equipe tradicional da primeira divisão do futebol português. Ele chega como empréstimo até o final da temporada europeia, ou seja, até o final do mês de junho. O seu vínculo no Palmeiras se encerra agora, em dezembro de 2023. Jogador que chegou até mesmo a aparecer nas dependências ali do Goiás, se eu não me engano, mais ou menos no finalzinho do ano. Eu não sei se foi antes da virada ou um pouquinho depois, mais ou menos entre o dia 3, dia 4 de janeiro, aparecendo no Goiás e agradecendo, por onde tudo começou. As informações que eu obtive é que não teve nenhum tipo de proposta ou até mesmo sondagem para contar com o Carlos Eduardo nessa temporada de 2023, Então a diretoria do Verdão não se animou com essa possibilidade dele retornar ao clube, então não existiu nenhum tipo de contato ou proposta por parte do Verdão, até mesmo porque a fase do Carlos Eduardo aqui no futebol brasileiro vem sendo muito ruim, No ano passado, em 28 partidas pelo Red Bull Bragantino, não marcou nenhum gol e também não deu nenhuma assistência. Antes disso, em 2021, no Atlético Paranaense até começou bem, mas terminou a temporada de maneira melancólica, 36 partidas no total e apenas 2 bolas na rede, Então dá para dizer que dos últimos 2 anos ele participou de 38, 58, mais de 65 jogos e marcou apenas 2 gols e não deu nenhuma assistência, Para um jogador pelas beiradas é sim muito pouco. Ele que, como eu falei para vocês, não houve essa procura, seu contrato se encerra agora em dezembro de 2023 no próprio Palmeiras e foi vendido pelo Goiás ainda lá na Série B do Campeonato Brasileiro de 2018 por 23 milhões de reais naquela ocasião, O Goiás colocando no bolso uma negociação com o Pirâmides, equipe do futebol do Egito. Depois foi negociado, logo após isso, na temporada de 2019, no comecinho do ano, com do time do Egito, que acabou acabando, O time do Egito não existe mais, foi negociado com o Palmeiras por 25 milhões de reais no começo de 2019. O Goiás vendeu toda a sua porcentagem do atleta, que atualmente tem 26 anos de idade. Entretanto, pelo mecanismo de solidariedade da FIFA, aquele que o jogador que passa dos 12 aos 23 anos do clube, cada ano completado na equipe, o clube tem aí uma porcentagem devida. O Goiás tem aproximadamente 4%, já que ele é formado nas categorias de base do Verdão, está, por exemplo, desde 2013 treinando ali entre o Sub-19 e Sub-20 do Goiás, e o único clube que ele completou mais 2 aniversários até os 23 anos, que no caso foi do Palmeiras e no Pirâmides, na temporada ali de 2019. Então, aproximadamente o Goiás tem entre 4 a 4,5% de uma eventual negociação futura do jogador. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa situação aí do Carlos Eduardo. Geralmente os jogadores que são revelados aqui no Goiás, quando voltam, não costumam dar muito certo, e o Carlos Eduardo é muito caro, Se fosse assim um jogador de, vamos supor que 80 mil reais, 70 mil, acho que até valeria um esforço para trazer ele nesse começo de ano. Mas, por exemplo, a gente acha o salário dele, se eu não estiver enganado, lá no Palmeiras, gira na casa de 300 a 400 mil reais mensais, e o Goiás, por exemplo, achando até algumas opções, interessantes, como por exemplo o próprio Diego Gonçalves, o Alisson, que é assim bem mais barato e vem de fases mais interessantes do que o Carlos Eduardo nesses 2 últimos anos. Quero saber a sua opinião aqui embaixo também nos comentários, se você aceitaria ele de volta. Como ainda é muito jovem, eu não descartaria essa boa possibilidade. Entretanto, com esse salário de 200 mil, é um absurdo, para o patamar não só do Goiás, mas também pelo que vem apresentando, infelizmente, o Carlos Eduardo nos últimos anos.